Olá, somos alunos do Dário Viana de Queiroz, estamos do primeiro ano A e vamos falar sobre ensino remoto. As aulas remotas realizadas no contexto do coronavírus são atividades de ensino mediadas pela tecnologia, mas que se orientam pelos princípios da educação presencial. Aulas remotas oferecem a continuidade da escolarização por meio de recursos tecnológicos, só que à distância. Normalmente, as lições são encaminhadas às turmas pelos professores de cada matéria no mesmo horário da aula presencial. Na prática, o ensino remoto é feito por um professor que ministra aulas, sejam elas ao vivo ou gravadas, por meio de videoconferência ou recurso similar. A carga horária é a mesma das aulas presenciais, mantendo frequência. Os educadores e estudantes têm enfrentado grandes desafios com as aulas remotas, afinal, as mudanças foram abruptas, adaptar toda a dinâmica da sala de aula presencial para ambientes virtuais demanda investimento de tempo e tecnologia. Que meios o governo da Barra tem para ajudar os alunos que não têm condições de, por exemplo, ter um celular ou um notebook bom ou uma internet boa para as aulas online em si? Olha, tem sido um desafio para a Secretaria de Educação trabalhar o ensino de forma remota. Nós assumimos em janeiro e tivemos que então concluir o ano letivo de 2020 ainda de forma remota e iniciamos o ano letivo de 2021. E assim, estamos utilizando da internet. Sabemos que na sede do município a maioria dos alunos dispõe de internet em casa, o que não ocorre na zona rural. Aí uma das ações que nós fizemos, nós conseguimos junto ao governo federal 18 pontos de internet para serem instalados na zona rural. Nós fizemos essa instalação, inclusive nos locais que a internet foi instalada. Nós orientamos que o sinal ficasse aberto para que toda a comunidade pudesse utilizar. As aulas estão ocorrendo através do Google Meet, do WhatsApp. Nós também adquirimos uma plataforma, a plataforma Bravo, para trabalhar aulas remotas. Isso para os alunos que têm internet e computador ou smartphone em casa. Para os alunos que não possuem internet nem computador, a Secretaria está trabalhando com material impresso. Nós estamos elaborando os módulos e esse material ele é disponibilizado na escola. Então o aluno ou o pai ou o responsável retira esse material na escola. O aluno ele trabalha em casa e aí devolve o material para correção do professor. Então essa é a forma que a gente está trabalhando nesse momento. Quais são suas expectativas para o retorno das aulas presenciais? Hoje está havendo uma grande confusão nessa questão do retorno às aulas, né? O Estado, que deveria dar um suporte, um apoio total para o retorno das aulas, simplesmente está exigindo que o professor volte, sem nenhuma condição, sem respeitar nenhum protocolo. E com isso, a classe da educação, os professores, também têm reagido, não querendo voltar para a sala de aula exatamente por falta dessa proteção, do respeito a esses protocolos. Então, está tendo essa grande confusão aí. Os alunos não sabem quando irão retornar para as salas de aulas e os professores também não, né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande de que, pelo menos até o final do ano, as aulas retornem. Primeiro, com o ensino híbrido, que seria uma semana na sala de aula, noutra semana online, e depois com o desenrolar, né? Do respeito a esses protocolos, que volte a aula presencial. Agora, uma coisa eu digo para vocês: nunca mais nós iremos ter aula da forma como tínhamos antes da pandemia. Isso aí você pode ter certeza que, mesmo retornando todo mundo para a sala de aula, não será como antes, né? Existe uma grande preocupação hoje na não contaminação, apesar de que eu pessoalmente acho que queiramos ou não, todo mundo vai pegar Covid. Agora a gente tem que ter os cuidados necessários para que isso não aconteça. Como nós vimos o ponto de vista dos professores sobre esse novo modo de ensino remoto, a gente também queria saber o ponto de vista da direção do Dário Viana de Queiroz.
sobre o ensino remoto, na verdade, chegou como um desafio muito grande, né? E assim, o uso dos recursos tecnológicos, a adaptação com aplicativos, com o envio de atividades pela internet. Nós não tínhamos uma plataforma específica, né? Fomos nos adaptando ao que tínhamos disponíveis. E com isso, né, com a ajuda de toda a equipe gestora, de todos os professores e alunos que também foram ajudando, a gente foi criando as estratégias, né, de ensino tecnológico para que tudo desse certo da melhor forma possível. As dificuldades existiram e muito, né, porque nem todo mundo tinha acesso à internet, nem todo mundo tinha espaço no celular para acessar o Google Meet, por exemplo, mas aí os professores, né, com a maior paciência, muito bem planejado, foram adaptando, foram tentando atender da melhor forma possível aos alunos. As dificuldades existiram, ainda existem, mas eu acho que o retorno presencial agora, semipresencial agora, deu assim um up, porque aqueles que não tinham acesso de jeito nenhum e que tinham que pegar a atividade, agora estão tendo contato com o professor em sala de aula. E para o professor também foi muito melhor o retorno. Foi bom o ensino remoto? Foi bom. Mas nada se compara ao presencial, né? Então agora é que a gente está começando a entrar no ritmo para ver se as coisas dão certo. E estão dando. Como crônica, vamos contar um pouco da história de Dessi Ribeiro. Antropólogo, educador e racionalista, nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, em 26 de outubro de 1922. Faleceu em Brasília, Distrito Federal, em 17 de fevereiro de 1997. Eleito em 8 de outubro de 1992 para a cadeira 11, sucedendo Diolindo Couto, foi recebido em 15 de abril de 1997 pelo acadêmico Cândido Mendes de Almeida. Diplomou-se em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo em 1946, com especialização em Antropologia. Etnólogo do Serviço de Proteção aos Índios, dedicou-se os primeiros anos de sua vida profissional ao estudo dos índios de várias tribos do país. Fundou o Museu do Índio, que dirigiu até 1947 e colaborou com a criação do Parque Indígena de Xingu. Escreveu uma vasta obra etnográfica e de defesa da causa indígena. Elaborou para a Unesco um estudo do impacto da civilização sobre os grupos indígenas brasileiros no século XX e colaborou para a Organização Internacional do Trabalho de preparação de um manual sobre os povos indígenas de todo o mundo. Organizou e dirigiu o primeiro curso de pré-graduação de Antropologia e foi o professor de Etnologia na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Diretor de Estudos Sociais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais do MEC e presidente da Associação Brasileira de Antropologia, participou com Anísio Teixeira da defesa da escola pública por ocasião da discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Criou a Universidade Brasileira, de que foi o primeiro reitor. Foi o ministro da Educação e chefe da Casa Civil do governo João Goulart. Com o golpe militar de 66, teve os direitos políticos cassados e se exilou. Vive em vários países da América Latina, conduzindo propaganda de reforma universitária com base nas suas ideias que defendeu em A Universidade Necessária. Professor de Antropologia da Universidade Oriental do Uruguai, foi assessor do presidente Salvador Allende, no Chile, e de Valesco Alvarado, no Peru. Escreveu nesse período os 5 volumes dos Estudos da Antropologia da Civilização, nos quais propõe uma teoria explicativa das causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos. Ainda no exílio, escreveu 2 romances, Maiara e o Mulo, aos quais acrescentou mais tarde Utopia Selvagem e Migo. Publicou Aos Trancos e Barrancos, que é um balanço crítico da história brasileira de 1900 a 1980. Publicou também a coletânea Ensaios Insólitos e um balanço da sua vida intelectual, Testemunho. Em 1976, retornou ao Brasil e foi anistiado em 1980. Voltou a dedicar-se à educação e à política. Participou do PDT com Leonel Brizola e foi eleito vice-governador do estado do Rio de Janeiro em 1982. Foi cumulativamente secretário do Estado da Cultura e coordenador do Programa Especial de Educação, com o encargo de implantar 500 CIEPs no estado do Rio de Janeiro.
Criou também a Biblioteca Pública Estadual, a Casa França Brasil, a Casa Laura Alvim e o Sambódromo, em que colocou 200 salas de aulas para fazê-lo funcionar também como uma enorme escola primária. Em 1990 foi eleito senador da República, função que exerceu defendendo vários projetos, entre eles uma lei dos transplantes, que invertendo as regras vigentes torna-se possível usar órgãos dos mortos para salvarem os vivos. Após tudo isso, Dessi Ribeiro continuou contribuindo para a literatura e para o seu município, mas com apenas isso podemos concluir que ele foi um grande homem e que contribuiu muito para a sociedade.